né? Agora, enquanto isso, o nosso governo federal, né, havia lá um plano do Conselho Nacional de Segurança Pública para resolver o problema mais grave e mais urgente do Brasil, que é o número de homicídios, onde nós já estamos no primeiro lugar. O primeiro lugar pertencia à Rússia, agora somos nós. Com os nossos 50 mil homicídios por ano, está 40, a Rússia tem, sei lá, 42, um treco assim, então a Rússia ainda está um pouquinho na frente, mas nós chegamos já nos 50, para não dizer que é 50, é 49.999, tá certo? Então somos recordistas, eu já disse para vocês, os nossos estudantes tiram os últimos lugares nos testes internacionais, tá certo? E nós praticamos mais homicídio, então não é errado dizer conclusão de que o brasileiro é o povo mais burro e mais assassino do universo. Esta é a grande realização, tá certo, da esquerda no poder. Desde que chegaram no poder, desde o tempo do Fernando Henrique. Foram facilitando a coisa para criminosos, dificultando a repressão ao crime, tá certo, e criminalizando condutas que em si mesmo não tem nada de criminoso. E facilitando a coisa para os verdadeiros criminosos. Isso é uma política sistemática que deriva de uma espécie de tradição da cultura esquerdista no Brasil. Você vê, quando que eu publiquei aquele artigo Bandidos e Letrados? Foi 94. Né? Faz muito tempo. Então ali já expliquei, fazia uma revisão de obras da literatura, cinema, teatro brasileiro, mostrando que o favorecimento ao crime era geral e universal, é uma instituição brasileira. E, já como dizia Hugo von Hofmannsthal, nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura. Você quer saber o que vai acontecer na política? Então você tem que começar por ver as obras de ficção, romance, teatro, poesia, etc, etc, porque isso que vai trabalhar a imaginação das pessoas. E o que está na imaginação se transformará em ação mais cedo ou mais tarde. Então, a partir da chegada ao poder da geração de intelectuais, que é a minha geração, né, de intelectuais dos pianos, essa coisa toda, né, Fernando Henrique e Zé Serra e toda essa gente que brilhava na USP nos anos 60, então aquilo que já estava condensado numa tradição de 30 anos, pelo menos, da nossa literatura de imaginação, começou a se transformar em projetos de ação. E esses projetos, hoje, estão mostrando os seus efeitos à plena luz do dia. E está aí o efeito, 50 mil homicídios por ano. Agora, vocês vão dizer que vocês não quiseram isso? É claro que quiseram, meu Deus do céu. Não vem me enganar. Ô Fernando Henrique, quando você quer a liberalização da maconha, você quer que todo mundo use maconha. Não vem me enganar, dizer, não, eu sou a favor da liberalização, mas eu não quero que ninguém use. Ah, que brincadeira é esta, pô? Você sabe a quem você está ajudando? Você está ajudando as Farc, que hoje tem um monopólio, né, do comércio de droga no continente, e que é quem vai continuar, vamos dizer, dominando o mercado, no caso da liberalização, sendo então premiado por todos os crimes que cometeu ao longo dos últimos 30 anos. E você sabe disso, e é isso que você quer. Não vem dizer que você quer a causa, mas não quer o efeito. Então essa é a mesma coisa. Não, eu quis dar um tiro no cara, mas não era para acertar, não era para matar ele, tá entendendo? O que é isso, porra? Então, havia lá um projeto para reduzir a criminalidade, elaborado pelo Conselho Nacional de Segurança Pública, e o governo Dilma simplesmente engavetou o projeto, alegando que diminuir o número de assassinatos é atribuição dos estados e não da federação. Ela não tem responsabilidade nenhuma por isso. Quer dizer, é como se, vamos dizer, todas estas leis, medidas judiciais, tudo que tem facilitado a coisa para os criminosos, não fosse de origem federal. Inclusive o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? E a tal da lei da palmada. Tudo isso é federal, meu filho. E a gente sabe que com a lei da palmada, você vê, o Estatuto da Criança e do Adolescente já estabeleceu que não há punições para menores de idade. Que tem aqueles garotos, por exemplo, que tocaram fogo no cabelo da professora, etc. Não tem punição para eles. Então, você não tem punição legal, você não tem a punição administrativa, porque nenhuma escola vai querer contrariar o governo federal, então não pode punir. E agora também não pode punir em casa. A mãe não pode dar uma palmada no filho da puta. Então, se isso não é favorecimento do crime, diga o que é, porra? Agora, sempre vem com esses pretextos lindos, maravilhosos, para defender os direitos e não sei o quê. Ora,
A defesa de um direito, isso é uma coisa muito óbvia, muito óbvia. Qualquer lei que você faça, tá certo? Ela impõe uma obrigação a alguém. A defesa do direito é uma consequência secundária e hipotética. Né? Por exemplo, se você faz uma lei que proíbe padres e pastores de falar mal do homossexualismo, que isto resulta em benefício para os homossexuais, é uma presunção hipotética. Né? Porque não está provado que o padre ou o pastor falar mal do homossexualismo resulta em prejuízo efetivo para o homossexual. Né? Por exemplo, você não vai dizer que os camaradas que matam homossexuais matam porque leram na Bíblia ou porque ouviu o pastor falar. Né? Claro que não é isso. Então, não há relação causal. Né? Então, se não há relação causal, qual é o efeito da lei? O efeito da lei é tirar o direito do padre e pastor e não defender o direito do homossexual. A defesa do direito é uma coisa meramente hipotética, né? Ao passo que a proibição é imediata e material. Então, aqui engavetaram este projeto e você vê com o que estão preocupados. Né? Quer dizer, não é urgente, não é obrigação da presidência da República, né, lutar contra este morticínio de brasileiros. A dona Dilma não tem nada a ver com isso, isso é a questão dos estados. Né? Agora, enquanto isso, você veja, está correndo lá um projeto de lei que tem que ter ensino islâmico nas escolas, para eliminar esta imagem maligna que o pessoal tem dos muçulmanos. Todo mundo pensa que o muçulmano é terrorista, não é, não tem nenhum terrorista muçulmano, absolutamente. É isso. Então, para não ficar com uma imagem feia, tu tem que ter ensino islâmico nas escolas. Agora, veja uma coisa, existe alguma perseguição anti-islâmica no Brasil? Alguém deu uma porrada em algum muçulmano? Alguém cuspiu na cara de um muçulmano nos últimos 10 ou 20 ou 30 anos? Chamando o cara de terrorista? Não, ninguém fez nada. Então, não há risco nenhum para os muçulmanos. Com isto, o governo federal se preocupa. Com isto, a nossa Câmara de Deputados e Senado se preocupa. Assim como se preocupa com a violência contra homossexuais, porque mataram 100 homossexuais, no meio de 50 mil brasileiros tinha 100 homossexuais, então tem que proteger os homossexuais. Então agora tem que proteger os muçulmanos, porque parece que estão sendo perseguidos, coitadinho. Agora, os 50 mil brasileiros que são assassinados todo ano, isso não é problema do governo federal. Agora, o que vocês querem que eu comente? Em que linguagem vocês querem que eu comente uma porra dessas? Desde os anos 50, 60, circula na esquerda a teoria de que a criminalidade é um forte elemento revolucionário e de que deve ser incentivada. Isso aí está nas obras de Herbert Marcuse, meu Deus do céu. O cara diz isto. E essa putada toda que está no governo hoje, foram todos formados nesta mentalidade. Você tem que incentivar a criminalidade, a putaria, as drogas, etc, etc. Porque no tempo de Karl Marx dizia que a força revolucionária é o proletariado. Aos poucos eles foram mudando e falaram, não, a força revolucionária são os bandidos, as putas, os drogados. Então isso é uma política deliberada de criar uma situação revolucionária. Agora, se o pessoal não entender que está sendo vítima de um plano, tá certo? E achar apenas que são casos isolados ou que foram erros, você nunca vai poder combater essa coisa. Combater, como eu disse, a legislação, eu não diria que ela proíbe você combater, ela impossibilita o trabalho da polícia. Eu sei, mas eu pessoalmente, eu fui testemunha num caso, vamos dizer, de um policial militar que no Brasil num tiroteio matou um traficante. E daí a quadrilha jurou o cara de morte e o governo não oferecia a menor proteção pro cara. O cara fugiu pra cá. Pois é. E isso é comum. Isso inclusive amedronta, né, o trabalho da polícia, até porque o pessoal é mal pago e tudo mais, então você vai lá arriscar a sua vida e, quer dizer, não tem nenhum suporte governamental, né? É a política de criminalização da polícia, tá certo? E de legalização do crime. Legalização não só do crime ostensivo, mas de toda e qualquer conduta antissocial. Veja o que estão fazendo com as crianças, estão incentivando as crianças a virar bandido mesmo, tá entendendo? Agora, quem não percebe que isso é uma política deliberada e criminosa, e continua tratando os autores, as pessoas que empreendem isso, o público continua tratando como se fossem, quer dizer, governantes, pessoas respeitáveis, não pode fazer isso. Foi para a dona Dilma que parou esse projeto de combate ao crime, ela sabe o que ela está fazendo. Ela deseja
a disseminação do crime, porque ela mesma é uma criminosa. Ela fez carreira com isso, pô. Vocês não entendem, não? São cegos. Então, dona Dilma, nossa presidente legítima, etc., uma autoridade, nós temos que respeitar. Por que tem que respeitar, meu Deus do céu? Isso é tudo batedor de carteira. E enquanto eles continuarem com essa timidez, tá certo? Com essa coisa pusilânime, tá? De respeitar as autoridades, mesmo quando elas estão cometendo crime na sua cara. Você vê o Lula que goza da cara das pessoas, dizendo que não vai ser punido por um mensalão, porque a justiça é lenta e quando terminar o processo ele já vai estar morto. O cara fala uma coisa dessa, é um criminoso confesso. As dois ou três discursos que ele fez, confessando as atividades do Foro de São Paulo, atividades, vamos dizer, de intervenção direta na política interna de outras nações, é caso suficiente para impeachment na mesma hora. A gente fala sempre, a gente vê na mídia aberta que a indústria da violência. Quem são os donos dessas empresas de segurança particular? Delegados, políticos, pessoas do Poder Judiciário, que são donos das empresas de segurança. Precisam da violência explícita para que as pessoas tenham medo, para que as pessoas contratem um serviço privado de segurança. Isso é nítido e claro para quem quiser fazer uma pesquisa profunda. Eu queria que você abrisse esse espaço para que a gente pudesse começar a falar sério sobre isso. Cada vítima dessa representa faturamento a mais para essas empresas de segurança privada. Pois é, criou, vamos dizer, a indústria da desgraça, né? É isso aí, a indústria. E os caras estão ganhando cada vez mais dinheiro. Quanto pior o país está, mais eles ganham dinheiro, É isso aí. Então pegar a criança lá do tapinha, você precisa acabar com a criança lá no início para que ela se torne marginal. Não, ainda tem outra coisa, quer dizer, o cidadão comum, ele não pode ter uma arma em casa para defender sua família. Mas se ele for rico, ele pode ter um exército contratado. Então é isso aí. Quer dizer, é a elitização do direito à vida. Isso é a gente começar a observar. O direito de legítima defesa foi elitizado, quer dizer, só rico tem. Agora, esse rico inclui os deputados todos. Eu duvido, me apresenta um deputado ou senador que não tem guarda-costa. Esse líder de esquerda, né? Eu vi, por exemplo, o Luiz Eduardo Greenhalgh, que tem escritório na frente da minha casa, tinha um segurança armado de metralhadora. Então, eles podem ter, o Lula pode ter, essa putada toda do PT pode ter, mas nós não podemos. Então, mas vamos pegar assim mais um outro caminho. Vamos pegar os acidentes de trânsito no Brasil, que também matam muito. Hoje, você imaginar o seguinte, a indústria de automóveis no Brasil deve estar girando em torno de 10% em média da renovação da frota brasileira com acidentes de trânsito. E aí você imagina o seguinte, esses caras que estão no poder trabalham para quem? Você vai reduzir a índice de acidente no Brasil para quê? Para quê? É claro, estão ganhando dinheiro com isso. Então, Acho que caiu a ligação dele. Mas essas coisas que ele está falando existem. Não posso dizer que essas sejam causas fundamentais. Por quê? Porque o plano de incentivar a criminalidade é muito anterior a tudo isso. Começa nos anos 50 e não começa no Brasil. Começa com a escola de Frankfurt, com Herbert Marcuse, essa gente toda. Quer dizer, o pessoal da esquerda foi ganho para essa ideia muito antes de que a situação se apresentasse. Agora, depois, quando a coisa começa a virar realidade, aparecem os subprodutos da situação que a reforçam, como por exemplo esse caso das empresas de segurança. Começa a aparecer um monte de empresas de segurança que tem interesse no crescimento da desgraça. E daí tudo quanto é deputado, senador, cria lá a sua própria empresa de segurança. Então, vamos dizer, é uma situação, é uma anormalidade criada em cima de outra normalidade, e assim aí a coisa não para mais. Agora, esse pessoal de Forças Armadas está vendo tudo isto. Eles sabem de tudo isso, mas eles só pensam na sua aposentadoria. É só isso que eles querem. É o que eu disse, é o que virou no Brasil o lema nacional. Meu cu acima de tudo. Então significa o seguinte: Santo Agostinho dizia que o amor ao próximo é a base da sociedade humana. Agora, se cada um só pensa em si, só pensa, não, tem que preservar o meu cu e o resto que se foda, pronto, acabou a sociedade, pô. E acabou a sociedade, você cria uma situação de anarquia onde quem vai ganhar? Os industriais da anarquia, os caras que são, vamos dizer, o movimento revolucionário que vive disto.
Você vê, o movimento revolucionário nunca conseguiu criar uma sociedade próspera. Você olha os países socialistas, estão todos na miséria. Então, eles não conseguem criar uma economia que funcione, mas eles conseguem destruir as economias, e eles vivem disso, pô. Quanto mais anarquia, quanto mais destruição, mais poderosos eles se tornam. Quer dizer, vai fazer pelo menos 200 anos que o pessoal vive disso, e tem gente que ainda não percebeu a constante. Fala, ora, a inteligência humana foi feita para isso, para você perceber, né, distinguir o essencial do acessório, você perceber as constantes, né? Agora, se você é afetado de síndrome do piu-piu, meu filho, a coisa pode se repetir 1000 vezes na sua frente, que você ainda está com dúvida. Quer dizer, a sua máquina mental, né, está proibida de tirar conclusão. Não pode tirar conclusão de porra nenhuma, você tem que ser eternamente inconclusivo. Então, agora, enquanto isso, os seus adversários, seus inimigos já tiraram a conclusão há muito tempo, e a conclusão, meu filho, vai ser no seu cu. Sempre. A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul confirmou a absolvição de um homem acusado de estuprar uma menina de 12 anos. Os desembargadores entenderam que não se poderia aplicar ao caso o chamado estupro de vulnerável, como disposto no Código Penal, uma vez que a menor não era mais virgem e que a relação sexual foi consensual e fruto da aliança afetiva. Na verdade, a vítima não disse que foi consensual e muito menos que foi baseado na aliança afetiva. Ela simplesmente, o depoimento dela foi ambíguo. Quer dizer, então não dava para saber se foi consensual ou não, e bastou esta dúvida para que o sujeito fosse absolvido. Isso eu estou dizendo para vocês há anos. A legalização da pedofilia é apenas uma questão de tempo no Brasil. Isto vai acontecer fatalmente. Presta atenção, quando eu digo para você que o negócio é fatal, é porque eu examinei, pensei, estudei, fiz as contas e vi que não tem jeito de ser de outra maneira. Eu lembro que na última eleição no Brasil, né, havia aqui 12 especialistas, entre aspas, todos PhD, etc., foram consultados a respeito da eleição. Todo mundo dizia que o PT não teria mais de 30% dos votos. E eu escrevi, a eleição, a vitória do Lula seria não apenas certa, mas absolutamente inevitável. Olha, essas palavras, quando eu uso essas palavras, o negócio é muito pesado. Então, isso não é uma análise que eu estou fazendo, eu digo isto porque eu li os documentos, eu sei o que os planejadores estão pensando e o que eles querem fazer, porque é o que eles dizem que querem fazer. E quando você diz que quer fazer alguma coisa, tem os meios de fazer e ninguém se opõe, então é fatal que acabe acontecendo. Então, como será isto? Será não por via legislativa, mas por via judicial e administrativa. Como tem sido, já expliquei isso várias vezes, tem sido a nova técnica legislativa, é contornar o poder legislativo. E você, através de um acúmulo de sentenças judiciais, você vai criando, tá certo, uma nova legislação. Quer dizer, os juízes se transformaram em legisladores. Isso está sendo usado no mundo inteiro. Tá certo? E no Brasil, então, já começou. Então, aqui quer dizer o seguinte. O que essa sentença diz é que que você pode ter relações sexuais com qualquer pessoa menor de idade, menor de 14 anos. Pode ser de 9, de 8, de 7... desde que você não seja o primeiro. Se alguém já comeu antes, você pode comer também. Porque o negócio do consentimento, note bem, o testemunho da vítima, é o que eles alegam, né? A própria juíza alegou, o testemunho da vítima foi bastante contraditório, deixando dúvidas quanto à ausência do consentimento. Ou seja, não há certeza do consentimento. Além disso, quem foi que disse que se houvesse consentimento, a coisa seria legal? Não é isto que diz a lei brasileira. Né? Então, aí a presunção é dupla. Primeiro, essa juíza introduziu aí uma nova legislação de que a relação sexual com um menor de 14 anos é legal se houver consentimento. Segundo, é legal se você não for o primeiro. Eles fizeram lá um exame na vagina da menina, viram que já havia sinais, né,
de ruptura anterior do ímen, então pronto, basta você não ser o primeiro, você pode comer quem você quiser, meu filho. Então isso vai sendo introduzido aos poucos. É claro, esses juízes deviam estar na cadeia. O cara que assinou uma coisa dessa, quer dizer, burlando a lei, introduzindo o princípio do consentimento, que não existe legalmente, né, e introduzindo o princípio de que você pode, de que a pedofilia é legítima desde que o seu praticante não seja o primeiro, é claro que tem que estar na cadeia uma filha da puta dessa, tá entendendo? Isso é uma coisa que não se pode respeitar, não se pode discutir. Oh, excelência, excelência o caralho, então é uma filha da puta. Vou dar o nome, Luciane Inês Morsch-Glass. Você burlou a lei, você está indo contra a letra da lei, meu Deus do céu. Você está inventando uma nova lei, você está legislando e não tem autoridade para isso, você tem que ser tirada desse seu cargo a pontapé. Vagabunda. Essa sua sentença é um crime, ela por si mesma é um crime. Você está facilitando, você está promovendo a pedofilia. É isso que você está fazendo. Olha, e note bem, promovê-la é ainda pior do que praticá-la. Porque o sujeito só pode praticar um de cada vez. Entendeu? Até hoje, eu não sei, com o progresso da técnica, não sei, mas pelo que eu saiba, os homens só têm um peru cada um. Então não dá para comer 2 menores de idade ao mesmo tempo. Mas quando você faz isso, você está espalhando o crime. Quer dizer, é um negócio coletivo. Então, o que você fez é pior do que um ato de pedofilia. Eles são perdoáveis até certo ponto, por quê? Porque nada do que se passa nos Estados Unidos é noticiado no Brasil. Nada. Só é noticiado a coisa oficial. Quer dizer, de fato virou a mídia chapa branca, mas é incrível, a mídia brasileira é chapa branca do governo americano. Não é do governo brasileiro. Do governo brasileiro até eles falam um pouquinho de mal. Mas do que se passa aqui nos Estados Unidos, eles não dizem absolutamente nada. Vocês viram, saiu aí em algum jornal a notícia deste National Defense Authorization Act? Não saiu nada. Que é uma lei que permite às Forças Armadas Americanas prenderem e manter preso por tempo indefinido qualquer cidadão americano, sem processo, sem queixa, sem nada, e secretamente. Quer dizer, o negócio eles fazem tanto barulho por causa dos desaparecidos. Aqui nos Estados Unidos toda hora sai notícia sobre os desaparecidos do tempo da ditadura militar, na Argentina, no Chile, no Brasil. Agora pronto, está aqui. É a indústria dos desaparecidos. E é um negócio legal, você pode desaparecer com o sujeito para sempre e não tem que dar explicação. Agora o Obama é tão cínico, é o seguinte, foi a turma dele que propôs isso aí, foi Leão Panetta, essa gente toda, né? Na hora que ele vai assinar, ele diz, não, eu assino com reservas. Mas o que quer dizer com reservas? Se você assinou, está assinado, virou lei, porra, não tem reservas. Se você tem reserva, você tem o direito de não assinar, você tem o direito de vetar o projeto. No todo ou parcialmente. Você não vetou nada. Diz, assino com reservas. Mas o que é isso, porra? Isso é um negócio de um cinismo. Ou seja, acabou o habeas corpus e está instituída oficialmente a ditadura nos Estados Unidos. Agora, o pessoal vê isso e acredita que esse negócio foi feito para parar o terrorismo islâmico aqui dentro. Eu digo, mas escuta, mas terrorismo islâmico, a maior parte são caras estrangeiros. Não são cidadãos americanos. Outra coisa, se fosse coisa contra o terrorismo islâmico, não estaria acontecendo a seguinte coisa. Veja, existe uma organização que se chama Muslims of America. Essa organização tem dentro do território americano 35 campos de treinamento de terroristas. E o governo americano se recusa a dar a essa organização o rótulo de terrorista e a fazer qualquer coisa contra ela. Então, ora, para agir contra essa organização não precisaria esta lei, quer dizer, a lei anterior já dava todos os recursos para o governo invadir essa coisa, fechar esses 35 campos, prender todo mundo e acusá-los de terrorismo, formalmente, seja em tribunais militares, seja em tribunais civis. Nunca fizeram nada e se recusam a fazer. Porque isso pode ofender, pode magoar os muçulmanos, eles podem ficar
né, dizer que nós somos racistas, né, dizer que isso aí é perseguição religiosa. Mas que religião? Os caras não estão treinando religião lá, pô, estão treinando terrorismo. Né? Então, tem um documentário chamado Homegrown Jihad, quer dizer, o jihad criado dentro de casa. Vocês procurem isso aí, se puderem, comprem esse documentário, vejam, e vocês vão ver que não é uma coisa de uma suspeita. Os caras foram lá filmar os campos, filmaram a atividade dentro dos campos. Além do que, tem programa de televisão o líder do negócio convocando os caras para ir lá treinar, porra. Fazendo um recrutamento, assim, abertamente. Né? Agora, então, se não é para agir contra esses caras, então para que a nova lei? É muito simples. O governo americano está definindo como terrorista quem quer que tenha comida estocada para mais de uma semana. Ora, nós sabemos que há aí milhões de pessoas, tá certo? Sobretudo nas igrejas protestantes, que estão esperando o fim do mundo para daqui a pouco, que estão falando, há 10 anos estão falando que ia acontecer um desastre em 2012 e está todo mundo estocando comida. São cidadãos americanos comuns, que não tem nada a ver com nenhuma atividade bélica e querem simplesmente proteger sua família. Você tem, vamos dizer, a indústria da comida preparada para durar mais tempo, você tem a indústria dos abrigos subterrâneos, uma série você tem todo um ramo próspero, né, de segurança para situações de emergência. Então são milhões e milhões e milhões de americanos que estão com comida estocada. Para o governo americano, todos esses são terroristas. Agora, os caras que estão treinando lá nos 35 campos do Muslim of America não são terroristas, não se pode chamar de terrorista. Então, quer dizer, o pessoal está usando a situação de terror criada pela agressão dos radicais islâmicos, está sendo usada para perseguir as vítimas. Para perseguir os americanos que são vítimas do terror islâmico. Quer dizer, o governo Obama está virando a coisa de uma tal maneira que é para instituir uma ditadura de esquerda favorável à Revolução Islâmica Mundial, porque o governo americano está ajudando a fraternidade islâmica para tudo quanto é lugar. Então, em suma, os muçulmanos estão no poder. O radicalismo islâmico está no poder nos Estados Unidos através de Barack Obama, porra. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Agora, nenhuma palavra disto sai na mídia, aqui na mídia também não sai, mas aqui o pessoal fica sabendo, porque você tem rádios, tem mídia alternativas, tem internet, então todo mundo está sabendo de tudo. E a credibilidade da grande mídia aqui já foi para as cocuas faz muito tempo. Né? Agora, enquanto isso, teve um sujeito aqui que faz um blog, Bare Naked Islam, o Islã nu e cru, né? Falando mal do muçulmano. O blog dele foi fechado pelas autoridades, porque está falando mal do muçulmano. Veja que coisa. Então, se lembra que a carreira do Barack Obama foi toda financiada por um príncipe saudita, né? Ele, quando vai lá no mundo islâmico, ele se prosterna perante as autoridades islâmicas, faz aquela quase genuflexão, né? E tudo que ele está fazendo favorece a Revolução Islâmica no mundo. E o pessoal tem alguma dúvida de que ele é um agente islâmico. Meu Deus do céu! Então é aquele negócio que se chama síndrome do piu-piu. O sujeito está vendo a coisa, né? Ah, eu acho que eu vi um gatinho. Será que eu vi um gatinho? Vi ou não vi? Então o pessoal fica naquela dúvida idiota. Né? E assim, aquele medo, aquele terror, né, de ser chamado de preconceituoso, de racista, etc, etc. Ora, meu Deus do céu, quer dizer, esse tipo de terror paralisante, ele foi introduzido aqui com décadas de antecedência para obter esse efeito. Né? Quer dizer, é como no Brasil, quer dizer, você convence as pessoas de que os bandidos delinquentes são todos vítimas da sociedade, que o culpado é você. Na hora que chega um cara para assaltar a sua casa, tá certo? Você sente que você está apenas pagando uma dívida. Então você pode levar meus bens, pode comer minha mulher, comer minha filha, matar todo mundo, que eu ainda tenho que dizer obrigado, ainda tenho que pedir desculpa para você. Quer dizer, isso é evidentemente uma chantagem psicológica, porca, maligna, e todo mundo está aceitando. Quem está aceitando? A Igreja Católica aceita, as igrejas protestantes aceitam, os conservadores aceitam, os liberais libertários aceitam. Então, se todo mundo aceita, vocês não tem mais nada o que reclamar, porra. Né?